E, gente, a aula de hoje vai ser lock screen. É como se fosse um Asterix 1.0, 2.0. Só que a diferença é que você vai ter que usar bem mais Asterix para isso. Que, por exemplo, no mínimo você tem que usar 30 Asterix ou mais. Fica da preferência de vocês. Não tem muita dificuldade, vocês apenas vão pegar mesmo os Asterix e colocar de forma espalhada. Não precisa ficar do mesmo tamanho, um do lado do outro, no mesmo tamanhozinho, não precisa, porque a intenção não é ficar algo tudo arrumadinho, e sim como se fosse algo mais bagunçado mesmo, como vocês podem ver aí, que eu não coloquei no mesmo tamanho que o outro, e vocês vão basicamente fazer isso, preenchendo toda essa parte branca com, no mínimo, né, 30 Asterix ou mais, fica da preferência de vocês. Depois de ter preenchido toda essa lacuna aqui, né, eu percebi que ainda faltava alguns asterix. Vocês podem fazer o quê? Pegar alguns asterix e colocar por cima mesmo dos outros para preencher, né, ficar pelo menos os 30 ali. Ou vocês podem fazer igual eu, como vocês vão ver aqui no vídeo daqui a pouco, que eu coloquei alguns círculozinhos para colocar os asterix dentro. Mas fica da preferência de vocês se vocês vão querer fazer isso, algo assim como eu fiz, ou só colocar mesmo mais asterix um em cima do outro. Como eu tinha dito antes, né, eu fiz esses círculozinhos aí até dar no mínimo 30 para poder colocar outros asterix dentro dele para ficar algo diferenciado, não ficar só os quadradozinhos como é que tá no do fundo, né? Vocês podem fazer isso se vocês quiserem, ou pode fazer de outra forma, se vocês quiserem, por exemplo, só colocar um coração, um triângulo, vocês podem fazer isso, mas no caso eu acabei só fazendo esses círculos mesmo, e depois eu só fui colocar um efeito de onda que vocês vão ver. Como eu tinha dito, eu fui aqui nessa parte de efeito em transformar e coloquei esse efeito de onda para dar tipo, né, como já diz, uma ondazinha, né, em volta do círculo. Mas se vocês forem fazer assim e quiserem só deixar o círculo mesmo, não tem problema. E eu tô virando a câmera do celular porque tem algumas partes da tela do meu celular que não tá pegando, então não se preocupem.
Depois de eu colocar aquele efeitozinho, vamos dizer assim, eu peguei, né, os outros aesthetics, alguns que estavam faltando. Aí eu simplesmente só mesmo coloquei por cima e aí vocês apertam no cortando. E aí fica direitinho. E aí vocês vão repetindo esse mesmo processo em todos até ficar bem bonitinho. Depois disso, eu acabei colocando, vocês colocam uma sombra para poder dar um certo destaque, já que vocês podem ver, fica um pouco apagadinho, quase não dando para ver o resto dos aesthetics nesses que eu fiz diferenciado. Depois de ter finalizado aqui, a gente vai para a parte mais fácil, que é no texto tom, né? Que é basicamente você já sabe o que tem que fazer, colocar aqui o edit de vocês e decorar. Nesse estilo não é necessário, não é obrigatório vocês colocarem o nome do tema, né? No caso aqui é só cor, no caso o meu seria o laranja, não é obrigatório, mas eu gosto de colocar para não ficar aquele num aspecto meio de vazio, vamos se dizer assim. Mas fica a opção de vocês colocarem ou não e decorar também. Mas eu indico decorar para não ficar simples assim ou vazio.
Então, gente, a aula de lock screen é basicamente isso, e aí vocês só fazem salvar e colocar o efeito de vocês. No caso, eu não coloquei no meu porque já tá bastante, né, decoradozinho e com efeito. E é isso.